Paz e graça mais uma vez, louvai seja Deus na minha vida. Fala para vocês, vosso amado Daniel Caiundo Oficial. Bem, praticamente hoje nós falaremos de um tema bastante interessante. Hoje vamos falar a respeito dos dois argumentos usados para aqueles que guardam o sábado e para aqueles que guardam o domingo. Bem, praticamente vamos falar à luz das Sagradas Escrituras. Bem, praticamente vamos começar no primeiro bloco, que é os que guardam o sábado. Bem, praticamente nós sabemos muito bem que quando a gente pega Êxodo, capítulo número 20, versículo número 8, claramente diz que lembra-te do sábado para o santificar. Nós sabemos muito bem que estamos diante da lei dos 10 mandamentos, escrito pelo dedo de Deus. E nós sabemos muito bem que o sábado já é desde a criação. Desde a criação, que Deus descansou no sétimo dia e o santificou e o abençoou, do jeito que está no livro de Gênesis, capítulo número 2, versículo 12 a 3. E também isso aconteceu antes da lei, antes dos 10 mandamentos, o sábado já existia. E também os adventistas alegam, de acordo com o livro de Mateus, que Jesus guardava o sábado. Isso é verdade, nós sabemos muito bem que Jesus ia sempre à sinagoga. E a Bíblia faz menção de que Jesus nasceu sobre o poder da lei. Então Jesus Cristo não poderia quebrantar a lei, ele teve que guardar conforme os profetas prediziam. E vamos agora no segundo bloco, os guardadores do domingo. Bem, praticamente nós sabemos muito bem que os que agora adoram o domingo dizem que adoram porque Jesus Cristo ressuscitou no primeiro dia da semana, do jeito que está no livro de Mateus 28, versículo número 1. E também isso é visto como o início da nova criação. Isso é visto como o início da nova criação. E também os guardadores do domingo alegam categoricamente que Jesus sempre, quando aparecia sempre ao domingo. Isso vamos ver no livro de João 20, versículo número 19 a 26. Sempre as reuniões da igreja primitiva foi sempre ao primeiro dia da semana. Vamos ver Atos, capítulo número 20, versículo número 7. E também, além disso, é que Paulo instruiu no primeiro dia da semana. Cada um de vós ponha de parte. Então isso é no primeiro dia da semana, 1 de Coríntios 16, versículo número 2. E também se a gente pega Apocalipse diz que e achei-me em espírito no dia do Senhor. Os que guardam o domingo alegam categoricamente que esse dia do Senhor é o dia senhorial, o dia que Jesus ressuscitou. E também é preciso sabermos que categoricamente que a Bíblia também faz menção que isso era uma sombra das coisas que haveriam de vir. E também vamos agora resumir e concluir. Bem, praticamente para aqueles que guardam o sábado, eles alegam categoricamente que o mandamento é eterno, que os apóstolos de Jesus guardaram o sábado. Então, os que adoram no domingo alegam categoricamente que é no primeiro dia da semana que Jesus ressuscitou. Quer dizer que é o reinício de uma nova era. E também eles alegam categoricamente que a igreja primitiva reunia-se ao domingo. Então é basicamente isso. Que Deus abençoe grande e fortemente. Começa a buscar a Deus em verdade e espírito. Bem, acima de tudo, a respeito desses dois blocos, o que nós precisamos entender é o centro de todo ser humano. Se porventura o centro de tudo for a adoração, adorando a Deus em verdade e espírito, então você está certo. Agora, isso não nos dá a mente que nós podemos simplesmente dizer não, o primeiro bloco está certo, o segundo bloco está certo. Não. A Bíblia diz assim, em João capítulo 4, versículo 20 a 24, uma coisa dessa, diz assim: eis que veio o dia em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito em verdade. Sim, são esses que o Pai procura. Deus é espírito, importa-lhe o que os que adoram, o adorem em espírito em verdade. Então subentende-se que a adoração verdadeira está simplesmente centralizado em Jesus Cristo. Bem, praticamente nós sabemos muito bem que Romanos fala, claramente diz que um faz diferença de dia, um faz diferença de noite, mas sim tudo é para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Então, de certo ponto, você que adora no sábado, tudo bem, faz bem.
Você que adora no domingo também faz bem. Não podemos nos chocar. O que nós precisamos fazer é qual é a centralidade, qual é a mentalidade dessa pessoa. Está a adorar Deus em verdade ou em mentira? Então, de certo ponto, é basicamente isso que poderia falar com os meus caríssimos irmãos. Então, acima de tudo, se inscreva-se nesse canal, deixa a tua mensagem, você é livre, assim sucessivamente. Que Deus abençoe, até a próxima oportunidade.